Olá, esse é o programa Tempo com Você. É uma satisfação muito grande poder cumprimentar você mais uma vez. Eu sou o reverendo João Antônio de Araújo e nós estamos levando até o seu lar, a sua casa, informações que você possa transformá-las em conhecimento e inserir na sua vida, no seu dia a dia, que vai te ajudar. Temos trazido aqui pessoas, cabeça pensante, pessoas que realmente entendem do ser humano. E hoje a minha convidada é a Daiane Miller de Oliveira Buquerque. Ela é psicóloga, pós-graduada em avaliação psicológica, está concluindo a avaliação neuropsicológica. É uma moça de Deus que vai estar falando sobre a saúde mental. Ela é psicóloga clínica e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde mental, nesse mundo tão esquizofrênico que nós estamos observando. Essa avalanche de informação que chega na mente todos os dias, não dá nem para avaliar muitas delas, já chega outra. Nós sabemos que há um momento que é preciso mergulhar num silêncio e é preciso ouvir alguém profissional no assunto. Daiane, é uma satisfação receber você aqui no programa Tempo com Você. É um prazer também estar aqui com você, pastor, e compartilhar um pouco desse assunto, né, que é tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Muito bom. Trabalhar com a saúde da mente. Nós percebemos que os nossos patriarcas, eles tinham um certo tabu concernente ao espiritual com o psicológico, né? Até jogava muita pedra no Freud, né? Na sua experiência como psicóloga clínica, você tem visto resultados satisfatórios, Daiane, nesse sentido de você desenvolver esse trabalho da saúde mental das pessoas? Sim, é bastante satisfatório, né? Eu acredito que o melhor da psicologia e de se trabalhar com a psicologia é justamente isso. Você perceber a mudança que se traz na vida das pessoas, né? A mudança de comportamento, de atitude, de como eles conseguem se desenvolver a partir do momento que se começa uma psicoterapia. E isso é realmente muito gratificante. Na verdade, a gente percebe que o ser humano é muito complexo, né, Daiane? A gente sabe que o ser humano ele é uma obra misteriosa de Deus, vamos dizer assim. A gente aprende no mundo espiritual, como pastor, a gente estuda teologia, a gente aprende a questão da pessoa perturbada, pessoa que é perturbada por demônios, e a gente expulsa esse demônio para que essa pessoa seja liberta. Mas a gente sabe que existe um trabalho de endorcismo, vamos dizer assim, que eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre essa questão de criar um novo mapa para a vida de algumas pessoas que estão perdidas e que não é o caso de expulsar demônio, coisa parecida. Eu fico pensando Jacó, né? Em nenhum momento diz que Jacó era endemoniado. E ele teve uma luta ali com Deus, não sei como que aconteceu, né? A Bíblia explica. E a gente percebe que houve uma mudança radical na vida dele. Você poderia explicar para a gente um pouquinho, para os nossos telespectadores, essa questão desse remapeamento, você vai dizer na sua linguagem, logicamente, do ser humano que às vezes está perdidão, ele não está tendo um norte, né? Olha, eu acho que o primeiro passo para tudo isso é a pessoa, ela identificar aquilo que traz sofrimento para ela, né? Porque esse é o primeiro passo, eu preciso ver aquilo que me traz sofrimento, aquilo que não está bem para mim. Eu identificando isso, eu vou começar a observar de onde que veio tudo isso, qual a origem do meu sofrimento. A partir desse momento, então, eu posso buscar ressignificar tudo aquilo que me aconteceu, né? Se eu passei, a minha primeira infância foi difícil, então eu vou pegar aquele momento da minha vida e vou ressignificar, vou trazer um novo valor para aquilo, de uma forma que aquilo não vai me doer mais, não vai me trazer sofrimento. Eu vou pegar os aspectos negativos, trabalhar nesses aspectos negativos, trazer um novo valor para isso e transformar isso em algo bom para mim. É possível fazer isso, é possível você ressignificar tudo aquilo de negativo que te aconteceu. É como se diz uma frase, não importa o que fizeram com você, mas o que você faz do que fizeram com você. Olha, então, o mais importante é isso. Existe, a psicologia dá uma alternativa de como se fosse uma receita para que ela prossiga, para que isso não afete mais ela? Não existe uma receita, porque dentro da clínica a gente vai trabalhar
cada história é uma história, cada indivíduo é um indivíduo. E o que vai dar certo para um, nem sempre vai dar certo para o outro. Então, o que a gente precisa é trabalhar tudo isso respeitando a individualidade de cada um. Então, eu vou trabalhar de acordo com a história e com tudo aquilo que a pessoa está trazendo para mim. Então, não existe uma receita. Qual a faixa etária que afeta mais na idade da pessoa? Seria a faixa etária da adolescência, ou do junior, do jovem, enfim, como... Eu acredito que é na formação, e a formação seria a primeira infância. Então, assim, tudo que eu aprendo com os meus pais, a forma como é a minha família, os meus primeiros anos de vida, até o início da adolescência vai influenciar, tudo o que acontece nesse momento vai influenciar o resto da minha vida. Essas marcas, elas ficam. Dentro da clínica a gente percebe muito isso, são marcas que ficam para a vida inteira na vida das pessoas, então eu acredito que é a primeira infância, né? Tudo que eu vivo na primeira infância vai refletir no resto da minha vida. Segundo o Dr. Mário Sérgio, nós somos os únicos seres que não nascemos prontos, né? Nos fazem no decorrer da vida. Vai existindo uma orientação, né? Eu vou me você acha que então que esse período da infância, primeira infância, é o período mais crítico da orientação? Que precisa ter uma orientação extraordinária. Precisa ter o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família, tudo isso da escola precisa ser definido e a criança ela precisa passar por tudo isso de uma forma tranquila, né? A gente percebe nessa sua fala, no seu conhecimento, que nós não podemos nunca terceirizar a educação, principalmente nessa faixa etária. Principalmente. Nós com certeza vamos ter problemas seríssimos no futuro se não houver uma presença dos pais nessa faixa etária, né? Você já tem percebido isso. É possível, por exemplo, nas respostas que nas perguntas que você faz para uma pessoa, é possível se avaliar a saúde da mente dela pelas respostas que ela se dá? Dentro da clínica, sim. Quando você está na psicoterapia, que você está acompanhando essa pessoa no dia a dia dela, durante as semanas que vai se passando, sim. É capaz, você consegue avaliar. Agora, se for numa entrevista de emprego, por exemplo, que é algo muito rápido e é algo muito específico, focado, aí já não é possível. Você vai avaliar somente o necessário para aquele cargo, para aquela posição, mas não de uma forma geral. Depressão, Daiane. Pessoas depressivas, às vezes elas não são muito de falar. Como é que um psicólogo ele entra no universo de uma pessoa depressiva? Para mim, eu acredito que a depressão é uma das áreas mais difíceis de você trabalhar. Por quê? Porque exige muito do psicólogo. A sua energia vai tudo ali naquele momento. Porque você precisa fazer aquela pessoa falar, aquela pessoa interagir com você. Porém, é necessário você também ter uma percepção. Essa depressão ela é uma depressão com causa, que é uma tristeza profunda devido a fatos que ocorreram na vida ou naquele momento que afetou a vida daquela pessoa, ou é uma depressão sem causa, que aí é necessário do acompanhamento psiquiátrico, de tomar a medicação para que ela consiga voltar a interagir na sociedade. Então, um dos primeiros pontos é justamente isso. E dentro da clínica, você vai trabalhar com depressivo, fazendo o possível para trazer trazer tudo aquilo que ele vê de negativo na vida dele, né? E mostrar para ele um novo rumo. Então, projetar o interior reprojetar, dele. Justamente. Que a questão dessa falta de projeto interior, né? Já dizem que é o que provoca a depressão. Existe depressões biológicas? Sim, existe. Fator que a pessoa às vezes é por alguma coisa biológica que está acontecendo e ela fica depressiva? Isso existe. E é justamente por isso que ela necessita da medicação. Aí ela não vai trabalhar somente no psicológico, ela vai trabalhar com o psiquiatra vai estar receitando a medicação necessária para que possa se trabalhar e reintroduzir ela na sociedade, né? Introduzir ela novamente. Trazê-la de volta à realidade da vida, porque isso é muito interessante. Conjugar, por exemplo, a psicanálise com o espiritual
Na sua fala eu percebo que, por exemplo, essa terapia da fala. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da expressão, né? Então eu penso que, eu percebo a cada momento que é possível andar junto, né? O espiritual com o psicológico, porque na verdade nós somos seres espirituais em adaptação no mundo natural que precisa da psicologia. Né? Porque, na verdade, eu penso que tudo que fizeram conosco que nos atrapalhou está na área da psicologia. Acho que nós nascemos limpo e nos formaram de maneira incoerente no sentido do nosso psicológico. Eu estou enganado? Não, é verdade. Na psicologia a gente trabalha muito, e muitos acreditam nessa teoria, que é da tábua vazia. Eu nasci sem nada, né? E à medida que eu fui crescendo, eu fui introduzindo tudo aquilo dentro de mim. Então, é justamente isso. Muitas vezes, aquilo que você vai passando vai te atrapalhando, vai te travando, os medos, os traumas, tudo isso, né? A psicologia, ela, logicamente, ela trata o medo da pessoa, Daiane? Trata. Existem várias técnicas, por exemplo, uma que eu acredito, a psicanálise, ela trabalha de uma forma indireta, né? Mas a gente tem a cognitivo-comportamental, porque a psicologia, ela não é só uma psicologia, elas são várias abordagens. Então, tem cognitivo-comportamental, tem o behaviorismo, que é somente comportamental, tem a psicanálise, tem a gestalt, são várias. A cognitivo-comportamental, ela trabalha com técnicas, e essas técnicas, ela vai justamente, por exemplo, trabalhar no medo da pessoa, para fazer com que ela enfrente os seus medos, que ela consiga ter a vida normal, né? Trabalha com fobias, trabalha com tudo isso. Então, é uma das áreas que mais são recomendadas para quem tem fobia, para quem tem medo de avião, medo de ficar em lugar fechado, transtorno do pânico, ansiedade. Medo de avião, Outra coisa interessante, aquela pessoa que não consegue se libertar, vamos supor, de maus pensamentos, não tem domínio sobre a mente, talvez domina por um tempo, depois volta naquilo, e isso leva a pessoa, às vezes, a usar o instinto de maneira errada. Isso pode ser trabalhado também pela psicologia. Isso. A gente chama de pensamentos mal adaptados, né? Sim. São pensamentos negativos. E aí, dentro da clínica, a gente tem técnicas que vai trabalhando esse tipo de pensamento para que esse tipo de pensamento não tenha poder sobre a vida daquela pessoa, né? Então, existe sim técnicas para estar trabalhando esse tipo de comportamento. Você acredita que nós somos maiores do que a nossa mente? Olha, eu uso muito uma frase dentro da clínica que eu não sei se vai explicar para o senhor com tanta... Mas eu acredito que é assim, a gente funciona da seguinte maneira. Aquilo que eu penso reflete naquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto vai refletir na minha forma de agir. Sim. Então, eu acredito que a nossa mente sempre vai dominar. Sempre vai ser maior e sempre vai... começa nela. Tudo vai começar nela, né? Nesse sentido, ela se torna, vamos dizer assim, o diretor principal da vida, né? Se ele estiver mal orientado, nós vamos ter problema. Provavelmente. Nós vamos voltar com esse assunto no segundo bloco e está muito gostoso aqui. A gente percebe que está levando informação para você que está me assistindo, que muitas vezes a Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente justos para não destruirmos a nós mesmos. Às vezes a nossa credulidade em exagero nos leva a sofrer na vida, imaginar que não existe alternativas e que nós só devemos buscar aquilo que é espiritual, né? E nós percebemos hoje na sua fala, brilhantemente, que há uma alternativa na psicologia, né? E não tem como fugir disso, não tem como negar disso. Nós voltamos já com o programa Tempo com Você. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse:
quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. E voltamos com o programa Tempo com Você. Estamos num bate-papo muito gostoso aqui com a Daiane, que é psicóloga, uma moça de Deus, é uma cristã abençoada, nascida e criada num lar cristão. E ela formou em psicologia, pós-graduou e está nos ensinando muita coisa extraordinária que eu penso que está ajudando você, como está me ajudando aqui. Nós temos poder sobre a nossa mente? Sim, aí sim, nós temos poder. Tanto que é justamente nisso que a gente trabalha com os pensamentos mal adaptados. Você pode tirar o poder desse tipo de pensamento. Né? Você pode trabalhar e desmistificar esse tipo de pensamento para que isso não tenha poder sobre a sua vida. Então, sim. A pessoa, por exemplo, que imagina que ela diz, eu não consigo parar de pensar isso, ela está equivocada. Ela está equivocada, porque ela pode sim. Ela pode reestruturar a mente dela no sentido de que ela vence os maus pensamentos, as batalhas do dia a dia, as dificuldades que ela enfrenta em todas as áreas, né? Outra coisa interessante que eu quero que você explique aqui um pouquinho é sobre as precipitações do ser humano obedecendo o instinto. Até que ponto a mente da pessoa está envolvida nisso? Nossa, eu não devia ter feito. Nossa, se eu tivesse pensado, eu não tinha feito. Isso está na área do instinto ou é um deslize da mente da pessoa? Eu acredito que isso é muito difícil de se definir, né? Até que ponto está no instinto, até que ponto foi um deslize, vamos dizer assim. Porque em vários momentos você vai agir sim. Quando você se sente ameaçado, nós somos animais racionais, mas somos. Então, se você se sente ameaçado, de alguma forma você vai reagir a isso. De acordo com o instinto. Com o instinto, para tentar se defender. Materno. Justamente. Então, é muito difícil definir. Pode ser que pelo seu papel de cristão, né, ou pela sua posição como cristão, muitas vezes você não iria querer reagir daquela forma. Mas o seu instinto vai falar mais alto. E se você tivesse um momento para pensar, você não reagiria dessa forma. Porém, é muito difícil de definir essas questões. Essa pergunta eu estou fazendo porque, quando eu escrevi o meu livro Pregue Fácil, eu peguei uma história de um bispo católico que teve um relacionamento homossexual com um garoto de 16 anos. E ele dá um testemunho que, embora fosse formado academicamente, uma pessoa de uma cultura muito grande, um homem muito importante, ele permitiu que o desejo fizesse com que ele cancelasse tudo aquilo que era tão importante na vida dele, obedecendo um instinto de um desejo. E até eu coloco lá sobre a questão de que nós nunca temos o poder de colocar dois desejos de uma vez no trono. É um só, seja ele nobre ou não nobre, né? E uma vez permitindo esse desejo sentar no trono, ele cancela e anula toda a formação da pessoa. Seria isso, então, a pessoa obedecer o desejo, muitas vezes, o que vem da palavra ratzon, do hebraico, a pessoa passa por cima de toda a formação. Não deu vazão para a mente, né? Agiu aleatoriamente, vamos dizer assim, deixou para pensar depois. Às vezes alimenta-se esse desejo, né? Até de tal forma que aquilo fique, você não consiga controlar aquilo. Né? Então, assim, eu não acredito que isso seja o instinto de se defender, mas uma forma de que você alimenta aquilo e chega a um certo momento que você não consegue mais controlar. Segurar mais, aquilo acontece. Muito importante. Daiane, gostaria que você deixasse uma palavra aí com nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo. Você, uma cristã jovem, com a sabedoria que Deus te deu e agora na psicanálise, que Deus possa te usar poderosamente nessa área. Porque a gente percebe, nós que vivemos na comunidade evangélica, a gente percebe que existem muitas pessoas, como eu disse agora há pouco,
porque elas estão equivocadas com o foco de resolver tudo naquilo que é espiritual. Como nós falamos agora há pouco, até na opinião do rabino Newton Bonder, na questão endorcismo e exorcismo, né? Tirar para fora e redirecionar o que está dentro, que são duas coisas muito interessantes. Se você deixasse uma palavra para a pessoa, às vezes está nos assistindo, está depressiva, não quer mais ir à igreja, vai à igreja, parece que não tem sentido, está tudo cinzento. Essa pessoa, ela pode remapear, vou dizer nessa minha linguagem mais comum, a vida dela procurando uma psicóloga como você, uma psicóloga cristã que vai ajudar ela. Queria que você deixasse uma palavra para os nossos telespectadores. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês. E o que eu posso dizer para vocês hoje é que se você sente que algo está te trazendo sofrimento, que você não está bem, que você precisa de ajuda para superar essa fase, procure um psicólogo, procure alguém que vai te estender a mão, que vai estar te orientando nesse processo. Porque a vida, ela pode ter um sentido, você pode encontrar o prazer, você pode encontrar a alegria em tudo aquilo, em quem você é, principalmente, e em tudo aquilo que você ainda tem para viver. Então, busque mesmo uma ajuda, porque ninguém é de ferro. E às vezes a gente precisa, assim, de uma mão amiga, a gente precisa de alguém para estar nos orientando nesse momento. Então, se você está nessa fase, eu acredito que Deus pode tocar no seu coração e você pode procurar pessoas que vão te estender a mão e que vão estar te ajudando nesse momento. Psicólogos de Deus mesmo, cristãos, e que vai ser bênção para a sua vida. Muito obrigado, Deus te abençoe. Foi muito bom ter você aqui no programa Tempo com Você. Amém. Quero te assistir mais, a crescer mais e mais nessa profissão, que Deus te use bastante. Amém. Obrigada. Muito bem, o programa continua aí com uma palavra para você. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Tivemos aqui um papo legal aqui com a Daiane, é uma psicóloga clínica que tem ajudado muitas pessoas e que passou aqui um tempo gostoso aqui, passando experiência extraordinária para todos que estão nos assistindo. Você que está aí, quem sabe, avaliando tudo que ela falou, você pode procurar um psicólogo e ele vai, de certa forma, ajudar você. Eu gostei muito dessa questão de remapear a vida. Eu volto na palavra daquilo que o rabino Newton Bonder ele fala na questão de o endorcismo e o exorcismo. Às vezes a pessoa não precisa ser exorcizada, não tem demônio na vida dela. Às vezes essa pessoa está perdida, está sem norte, essa pessoa está sem identidade, sem saber o que fazer da vida. E o psicólogo vai trazer esse endorcismo, ou seja, essa gestão, vamos trazer essa administração interna, de maneira que a pessoa se encontre, a pessoa se ache. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ser muito mais abençoada espiritualmente quando ela tiver um direcionamento psicológico que não vai atrapalhar em absolutamente nada, não vai deixá-la maluca, como a gente via as pessoas no passado dizer que a psicologia é uma coisa de maluco, que se você se envolver com psicologia você cai na fé e etc. Mas nós temos uma inteligência que Deus colocou em cada um de nós que nos dá esse discernimento das coisas que acrescenta nas nossas vidas. Então eu quero deixar uma palavra com você. Não fica aí no cantão da vida, imaginando que tudo que Deus tinha que fazer já fez para você, que você não tem muito mais aí a lugar algum, você não tem mais um romper de Deus na sua vida, que é daí para a morte, acabou. Não, Deus tem muito mais a realizar. Talvez está logo ali, bem pertinho, uma orientação que vai te reviver, que vai trazer de volta os seus projetos, os seus sonhos, e você vai retomar a vida com muito mais experiência, com muito mais força.
A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E nós sabemos que esperar no Senhor não é do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Você está consciente que dias melhores virão, que você crê que você pode reencontrar e ser abençoado. Eu gostaria de orar com você, nesses minutinhos que nos resta no programa Tempo com Você, para que o Espírito Santo te dê força aí onde você está, para que você reanime, levanta e vá em frente, porque Deus ainda não terminou com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, que pagaste o preço alto na cruz para nos dar vitória e vitória completa. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe nossos telespectadores, cada um dos teus filhos, cada um daqueles que nos assistem neste momento. Alcança-os na força do teu poder, Senhor, trazendo a eles a bênção que o Senhor prometeu, pois está escrito que nós podemos receber tudo aquilo que nós pedimos em oração. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que não falha, nunca falhou e não vai falhar. Abençoa os nossos telespectadores em nome de Cristo e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Muito bom. Estamos colocando ponto final no programa dessa semana, desejando a você que tenha uma semana extraordinária, e vamos estar de volta aqui semana que vem com outros assuntos importantes, também falando de Deus para a sua vida. Um abraço de verdade mesmo. Viva Cristo e até semana que vem.